Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Marketing. Hoje um tema muito especial para mim, porque é marketing político e eleitoral. É um negócio que eu sou fã, eu estudo, eu sou vidrado. Putz, eu sou aquele cara, Gadelha, que assiste programa eleitoral, eu adoro. E assim, eu nunca trabalhei diretamente com marketing político nos meus negócios, porque eu tenho medo que isso interfira os outros clientes, que eu trabalho com empresas, e também porque demanda muito tempo. Então, o máximo que eu fiz foi algumas consultorias para político. E se tem um cara que trabalha com isso e manja muito, é esse convidado, que é o Gadelha. O Gadelha, bicho, ele foi considerado já algumas vezes o profissional do ano, o melhor profissional estrategista digital de política, de não política. E é um cara que há muito tempo atrás a gente foi fazer uma palestra num evento que ele talvez não se lembre, que o cara, em mim, pelo menos, deu um cambal e não pagou para outros palestrantes, mas conheci o Gadelha. Comigo também. Fomos almoçar junto, ele, André, o Felipe, o Felipe que esteve já aqui. Mas a gente nunca esteve junto, eu tô muito feliz de estar aqui com você, porque você é um dos caras do marketing político no Brasil, né? Olha aí o telefone tocando. Você é um dos caras do marketing político no Brasil, né, Gadelha? Bem-vindo, meu. Pô, obrigado, João, por ter me convidado. Tô muito feliz de estar aqui contigo e te rever novamente. Cara, vamos começar direto ao ponto? Tem essa coisa minha, que é real. Eu amo marketing político, mas eu não trabalho diretamente. Por quê? Porque eu tenho vários clientes do mercado e eu entendo que o marketing político, ele acaba entrando em todas as entranhas das empresas, acaba atrapalhando o processo, tem uma parte de paixão, então eu não trabalho com isso. No final, então, eu reparo que tem empresas que só fazem marketing político, outras só cuidam do corporativo. Dá para misturar, você acha? Você é uma pessoa que tá entrando no corporativo cada vez mais. Dá para misturar ou você acha que o marketing político ele acaba contaminando todo o resto? Então, na verdade, assim, João, eu acho que eu não sei se eu tive sorte ou se eu tive azar, né? Eu digo que o marketing político me escolheu, não fui eu que escolhi. Eu fui office boy com 12 anos para uma agência que fazia campanhas políticas. Então foi assim que eu comecei. Não foi uma escolha. Eu comecei lá e com 16 anos eu tive o primeiro contato fazendo como diretor de arte, que foi eu fui office boy, depois diretor de arte, e com 23 anos eu já era diretor de criação de uma agência que fazia campanhas políticas e campanhas corporativas. Porque em Manaus não tem como fazer só uma coisa. Você começou em Manaus, né? Sou manauara. Então o que a gente fazia? Tinha que fazer tudo, de vender tênis a vender político. Então o que eu aprendi com isso você vende imagem. Marketing político é imagem. A gente tem que saber tirar o melhor de cada um. Porque tudo tem o lado positivo e o lado negativo. E a gente tem que enxergar isso. E a gente vender essa verdade. Porque todos nós, ninguém é totalmente ruim e ninguém é totalmente bom. Só que a gente costuma sempre olhar a política pelo lado de torcida e o lado do preconceito. Mas o quanto isso te atrapalha ou ajuda? Porque assim, claro que se você tem uma torcida contra o teu candidato que está trabalhando, é difícil. Mas se você tem uma torcida a favor, te ajuda demais. Sim. É melhor trabalhar hoje em dia com torcida ou antigamente quando talvez tivesse menos torcida, até pela menor força da rede social? Sim, mas aí até quanto nenhum cara que está com torcida, ele te procura. É Só mesmo? te procura quando tá lascado, meu irmão. Porque ele precisa resolver. Não é? Ele precisa resolver a imagem dele. E o cara que está com torcida, alguém fez um trabalho para ele ter torcida. É uma construção, não é do nada. Quantos e quantos caras que eu peguei que começou e ele foi o cara mais votado da história do estado do Amazonas. Mas não foi do nada. Mas esse cara que tem torcida, foi alguém que fez isso por ele? Ou normalmente essa pessoa é tão boa de marketing, de posicionamento, que ele sozinho soube se desenvolver? Não existe isso. Não existe isso. É tudo estratégia? É tudo estratégia, é tudo time. Não existe sozinho. Na vida não existe nada sozinho. Eu nunca cheguei até aqui sozinho. Alguém me ajudou. Um conjunto de pessoas. Você não chegou sozinho aqui, De jeito João. nenhum.
De jeito nenhum. Muita Nem gente. esse programa aqui é para acontecer, tem gente aqui. Muita. Então, é isso que eu tô te falando. O cara pode até, se ele falou que chegou sozinho, ele é extremamente arrogante e não dá valor aos caras que ajudaram ele até aqui. O cara não consegue chegar sozinho. Mas aí você falou uma coisa interessante. Marketing político é muita imagem, né? Mas tem o fator torcida que já está intervindo e tudo mais. Hoje, é mais fácil ou é mais difícil criar imagem com as mídias sociais? Mais fácil. Muito mais fácil. Porque antigamente a gente falava assim, eu que vim comecei na época do offline, e quando eu percebi, a partir de 2001, que eu me dediquei fortemente ao mundo digital, porque eu percebi que ia ter uma mudança de mindset. Em 2008 eu caí profundamente, todos os meus amigos me chamaram de doido. Cara, você está largando uma carreira consolidada como diretor de criação de uma grande agência para ir trabalhar numa agência 100% digital. E todo mundo me chamou de doido. Eu demorei 10 anos para me consolidar no mundo digital até ser eleito o melhor profissional de redes sociais do Brasil em 2018. 2008 a 2018. Mas o que eu te digo assim? As redes sociais popularizou o acesso. Porque antes, você falava o seguinte, para fazer um showmício, você precisava de 2 milhões, 5 milhões. Com 5 milhões no mundo digital, você faz um arraso, porra. É muito mais democrático. Mas tem algo do mundo digital que, assim como você fala do teu candidato, o oponente também fala do teu candidato com muito mais visibilidade e o público fala do teu candidato com muito mais visibilidade também. Então, nesse caso, acho que o papel do gestor do marketing político, eleitoral, é muito maior, né? Você precisa trabalhar muito mais gestão de crise, correto? Sim. Além da gestão de crise, você tem que entender o contexto. Eu sempre falo que a gente não... O conteúdo não é mais rei. A gente vive a era do contexto. Não é produção. A produção não existe mais. Ninguém está mais preocupado com aquele vídeo maravilhoso, bem feito, porque ninguém acorda, João, falando, hoje estou com uma vontade de entrar numa rede social de um político. Acordei com essa vontade. Ninguém acorda assim, João. Mas tem uma coisa que o cara chega e fala o seguinte, o contexto. Quando o político entende que não é ele que é importante. Quando o político entende que o importante é o que o cidadão quer. O que o cidadão quer. E quando ele dá a voz ao cidadão, quando ele bota um cara lá do bairro tal, botando depoimento, por exemplo, quando ele pega a história do pipoqueiro, que está 30 anos na frente de uma escola, que passou a avó, a mãe, a neta, que todo o bairro conhece esse cara e conta a história dele, eu duvido que esse vídeo não vai viralizar, cara. Porque todo mundo quer saber a história desse cara e todo mundo lembra da história desse cara. E se ele bota na rede social dele, quem vai ser o cara legal da história? Quem vai ser, Ju? Na verdade, então, o que você está falando é que mais do que contar a própria história, contar a história dos outros. Pois é, dá voz ao povo. Não é isso que ele é? O representante do povo? É contexto, João. A gente está além do conteúdo. E como além funciona da produção? Equipe? Você tem ali uma pessoa buscando essas histórias 24 horas por dia? Não precisa, João. Elas aparecem, né? É o que a gente faz. Quando a gente começa a estudar, quando a gente, a questão, todo mundo fica assim, desesperado. Hoje tem ferramentas, João. Eu tenho ferramentas de Big Data que transformam em Data Science, que transformam em inteligência. Que a gente chega e fala assim, cara, vou botar um cara monitorando. Não, tem uma ferramenta. Daí eu pego, leio, tenho insights e escolho o que é relevante para o cliente ou não. Aí depende se o cliente quer fazer esse investimento. Então, por isso que tem cliente que sai na frente primeiro e tem cliente que não sai, porque ele não quer fazer esse investimento. E é um investimento caro, Gadelha? Depende. Porque assim, depende quando você fala assim, tudo é volume, né? Porque quando a gente se trata de Big Data, é volume, João.
Porque você está falando assim, para fazer uma leitura de, por exemplo, 1 milhão de dados é X reais. Para fazer uma leitura de 20 milhões de dados é 20x. Então depende muito do volume de dados, depende do tamanho. Mas aí diz uma coisa. Os dados estão ali para todo mundo, qualquer um pode comprar. Mundo. O pipoqueiro na frente da escola, da avó, da filha, da neta, tá ali para todo mundo. Então todos os marqueteiros políticos, os gadelhas de cada partido, podem buscar a mesma história. Mas tem o que diferencia um político do outro? O quanto a personalidade dele é transformadora nesse processo. O quanto você depende da personalidade do político. Ou você pode pegar qualquer um. Feio, bonito, com sal, sem sal, com gosto de chuchu, com gosto de não sei o quê. Como é que funciona isso? Dá pra vender qualquer político? Não, é um conjunto, né? Como eu te disse, João, senão eu virava um produto, pronto, virava presidente. Não é? Eu não precisava de ninguém, eu virava o produto. É claro que é um conjunto, João. É uma construção. É óbvio que eu já peguei de candidato gago que virou prefeito. Que a gente estudou e falou, cara, se ele é gago, ele não vai conseguir falar, ele não consegue fazer um comício, a gente tem que falar de outras formas. A gente tem que usar ele de outras formas. Ele não pode ser o cara que fala, ele tem que ser o cara que aparece. Então a gente vai pensando em outras soluções, trazendo outras pessoas, construindo outras formas. Então não existe fórmula de sucesso. O que existe é técnicas. E cada vez a gente vai experimentando, pô. E seria muita arrogância minha dizer, eu consigo eleger um poste. Mas se a gente parar e botar um puta time e pensar bastante, há possibilidade. Se tiver um puta time, uma puta equipe, que a gente for parar para desenhar, a gente pode achar alguma possibilidade. E qual a maior dificuldade que você tem no marketing político, Gadelha? Porque assim, eu lembro que quando eu fiz uma pós-graduação, tive um professor que soltou uma frase que eu gostei muito, falou assim, é mais difícil trabalhar com político ou pessoas ou do que com sabão, porque sabão não fala. O político falar é a maior dificuldade, porque assim, eu pego o meu exemplo, eu falo o dia inteiro, seja em podcast, em palestra, em sala de aula, qualquer lugar. O que eu falo de besteira é doido. Às vezes eu vou ouvir o podcast e falei, essa besteira? Então eles falam o dia inteiro mais do que eu, devem falar tanto besteira quanto. Essa é a tua dificuldade maior ou não? Não, ou dá pra prevenir isso? Não. A maior dificuldade, por incrível que pareça, não é o político. É a equipe do político. É a insegurança da equipe do político. Porque, assim, muitas das vezes a equipe do político, ela não entende que você não está lá para roubar o espaço dele, assim, para ajudar ele. Então, muitas das vezes o marketing político funciona muito como um campo minado, né? Você tem que ficar o tempo todo se precavendo de puxada de tapete. Isso é desgastante, cansativo. E tem horas que a equipe são maravilhosas, os caras estão empenhados, estão querendo trocar ideia, estão querendo construir pontes. Eu procuro o máximo possível essas equipes de construir pontes, de a gente fazer construção. Mas os campos minados, esse é o maior problema. Porque o político, ele acaba enxergando que se ele aprende com o cara, ele chega mais longe. Pô. Mas assim, Gadelha, até por curtir política, é notório que os políticos falam besteira o tempo todo. Porque eles são pessoas como nós. Sim. E como você faz? Você tem uma preparação para falar menos besteira, eles escutam não? Tem uma equipe ali do lado, falou besteira, já estou pronto para agir. Você já tem uma lista das principais besteiras que eles podem vir a falar e o que vai acontecer? Como tem essa preparação? Não, a gente, por exemplo, assim, a gente já... Quando a gente começa um trabalho com político, a gente já faz um trabalho de media training.
Esse é o primeiro trabalho. E já começa a ensinar certos tipos de coisas. Por exemplo, uma coisa que o brasileiro tem, que é cruel. Quem me conhece sabe, a minha mensagem do WhatsApp é: não mande áudio nunca. Essa é a minha mensagem. E você nunca vai me ver mandar áudio para você. Sabe por quê? Porque eu não formalizo. E político não deve. Mas escrever texto é formalizar Escrever é igual. uma coisa. Não. Uma coisa é o cara printar e botar no Jornal Nacional. Outra coisa é você ouvir o áudio no Realmente, Jornal Nacional. printado, outro pode ter pego escrito. É isso. Agora, o áudio no Jornal Nacional é outra coisa. Tem muito mais poder. Então, e o áudio, fora de um contexto, é absurdo. Então, são coisas que a gente vai começar a ensinar ele, porque assim, cara, são coisas que a gente vai começar a ensinar, ó, cuidado. Quando você vai tirar foto com alguém, com uma mulher, cuidado com o abraço. Cuidado com alguma coisa, porque uma foto mal tirada ou tirada de um ângulo diferente pode parecer uma coisa que você não está querendo fazer, mas pode ser usada de uma forma diferente por um concorrente teu, por um adversário político teu. Então, cuidado. Então, esse tipo de coisa a gente começa já a ensinar e trabalhar já no media training. Aí depois a gente vai fazendo isso, claro, mas tem a maioria dos políticos já sabe disso, né? já sabe muito. Aprende até pela experiência, Já. né? Por estar vivendo aquele negócio. E esse que é o ponto, depois de muito tempo de experiência, não é comum que eles meio já saibam o que fazer e chega um momento e fala: Gadelha, você e tua equipe, tá legal, cuida da comunicação, o resto deixa comigo. Sim, a maioria já é assim. O que eles normalmente querem? Eles querem que cuide da equipe deles. Por quê? A maioria dos políticos já são autodidatos. Eles vieram muito de É baixo. por isso que eles chegaram onde chegaram Já também, é né? isso. Não é qualquer um pra virar governador, presidente. Claro, Pode ele, ser. ele construiu, ele é um lutador, ele não chegou à toa. E ele quer alguém que alivie uma pressão de outros lugares dele. Para ele poder fazer o quê? Se dedicar a outras. É isso que ele deseja. Então o gasto de... E normalmente, que eu conheço de vários políticos, a área de comunicação é a mais difícil de lidar. Por quê? É o maior número de egos. É o maior número de dificuldades de pessoas, de envolvimento. Eu já vi vários políticos muito bons, falar para mim: Gadelha, eu lido com todas as áreas, mas a de comunicação, cara, que área difícil, vocês são muito difíceis. Milindre demais, Gadelha. Eu E a comunicação é o que elege e faz perder o mandato? Assim, apesar de eu ser da área de comunicação, a área da comunicação é um diferencial. Mas não é só isso. Precisa ser um político bom? Precisa ter entrega no final? Ou sem entrega dá pra resolver? Precisa ter entrega. Porque senão você acaba não tendo insumo, né? Porque a comunicação por si só, ela precisa ter um insumo. Senão, pô, o que você vai dizer o que o cara fez? Tem aquela regra que eu ouvi falar do uma boa notícia por dia. Todo dia no Instagram, no Facebook, né? Tem uma boa notícia. Aí é fácil, né? Aí é fácil, pô. Porque tem vários departamentos, vários secretariados, vários ministros, sei lá, é muito fácil ter uma notícia boa todo dia. Notícia boa vende, Gadelha? Ou o que vende mesmo é a notícia ruim do outro lado? Então, se você tivesse que escolher, Gadelha, uma grande notícia boa do teu político, a sorte, você não mexeu, não tem nada a ver com o Gadelha, mas apareceu uma coisa ruim do adversário. Tudo depende. Você prefere o quê? Tudo depende. Se o meu adversário está na frente, eu prefiro uma notícia ruim dele. Agora, se eu estou na frente, é melhor... A notícia não importa. Não importa se tem uma notícia ruim do meu concorrente. Eu estou na frente. Então, tudo depende do cenário. O cenário é muito mais importante. Diz uma coisa, vamos lá. Vamos imaginar que você está numa campanha agora, governador, presidente. Como é que é a tua vida, Gadelha?
Como é que você faz para aguentar? Porque assim, você dorme quantas horas por dia? Você consegue ir para uma academia, consegue ir para um restaurante? Ou é o dia inteiro no WhatsApp, é o dia inteiro bomba, antes de debate, depois de debate? Como é a vida do Gadelha nesse momento? Então, hoje eu tenho mudado muito a minha rotina para poder aguentar a pressão, né? Normalmente, em época de eleição, eu durmo umas 4, 5 horas por noite. Eu acordo lá para umas 5h30, 6 horas, aí eu vou para academia, dou uma corrida e aí começa o dia. No fim do dia... Enquanto você tá correndo, já tá no WhatsApp ali bombando coisa? Já tá? Não, nem olho. Nem olha. Nem olho, porque senão ou eu Vai corro... Vai ter. Ó, não, e 5 horas... 5 horas já começa o político a mandar mensagem. Em 6 horas já tem gente me ligando. E é normal. É normal, porque o cara, normalmente, os políticos começam o dia às 6 horas, 7 horas da manhã já. Porque eles estão tomando café. Vão até que horas? Aí... Os caras trabalham muito, né? Trabalho muito. Tem cara que acorda às 6 horas da manhã e vai dormir 2 horas da manhã. Mas no teu dia, você consegue respirar, ter paz nas últimas semanas de eleição ou não? Nas últimas eleições não tem jeito. Aí você tem que ficar full time e esquecer vida. Aí depois da eleição você sente aquele marasmo, né? Você fica até eu até fico com depressão pós-eleição, né? Porque você fica com uma adrenalina a 400 por hora e depois você vai a 0, né? Eu sei como ficam os políticos depois que eles ganham ou perdem. E você, como fica quando o teu candidato ganha ou perde? Ah, cara, eu sofro da mesma forma do que o político. Às vezes eu sofro até mais, assim. Porque é uma frustração muito grande, né? Porque se ganhar a eleição é muito bom. Porque não é só o fato de você dizer que ganhou. É porque, João, muitas das vezes, quando você começa um trabalho antecipadamente, 1 ano e meio, é muita dedicação. Você construiu um trabalho, você construiu um time, você construiu um planejamento, você desenhou aquilo. Aí quando você vê que você pensou 1 ano e meio antes e tu vê teu planejamento dar certo, cara, é um orgulho muito grande, pô. Tu viu antes do tempo que aquilo ia acontecer. Pô, é demais. E dá pra planejar, Gadelha? Porque assim, lá na agência, a gente planeja pros clientes. Mas acontece de tudo. Né? Na loja do cliente, na internet. Marketing político dá pra você prever a bomba da onde vem? O teu planejamento tá preparado pra bomba? Sim, as bombas sempre vão vir. Mas a linha mestra vai continuar. Por exemplo, Bolsonaro. Dá para fazer o Bolsonaro paz e amor? Dá? Pra mim, não. Então é Pra mim, impossível. esse não é o perfil dele. É impossível. Não é o perfil dele. A linha mestra tá desenhada. A linha mestra está desenhada. E vamos deixar claro que às vezes isso não é nem problema. Não vou entrar no método. É isso. Para ele tem o perfil dele. Então, para desenhar o perfil dele, você pode desenhar um planejamento dele. Agora, se vai ter algumas mudanças, beleza, vai ter algumas mudanças. Mas a linha mestra tem que ser desenhada, é isso que eu faço. Eu desenho uma linha mestra, desenho uma forma de capilaridade. Se vai ter algumas alterações ao longo do caminho, mas a linha mestra está desenhada. É isso que a gente faz. E eu tenho que ter uma forma de capilaridade, porque a gente está falando assim, 70%, João, que a gente compartilha no mundo digital é via WhatsApp. Não é via Facebook, não é via Instagram, não é via redes sociais, cara. A principal rede social do Brasil e do mundo é WhatsApp. E o WhatsApp não dá para patrocinar, cara. Ou você monta antecipadamente uma capilaridade, uma comunidade através de uma equipe e com pessoas que não dá para montar de um dia para o outro, porque não é disparo, porque disparo em massa não funciona. Você tem que montar,
montar equipes, montar pessoas, envolver pessoas, porque senão você não vai receber e você não vai olhar, cara. E o WhatsApp tem uma coisa que é muito foda dele, porque quando você manda uma mensagem para alguém e ela compra essa mensagem e compartilha, ela tá compartilhando junto a chancela dela. Sim. Isso serve para o marketing político, serve para o produto, serve para isso. tudo. Só que, como você disse, o WhatsApp não dá para patrocinar, e talvez isso seja bom, né, Gadelha? Porque patrocinado perderia a força da chancela. Com certeza. Mas é difícil você trabalhar essa comunidade no WhatsApp. Você precisa estar sempre botando informação. E aí, como você faz? Você planeja as informações dos próximos meses todas, todo dia pensando coisa nova? Como é que você trabalha? Todo dia. A primeira vez que eu desenvolvi uma metodologia chamada RG Moebius, que foi a primeira vez que eu usei, foi em 2014, na campanha do Aécio, que a gente criou 50 mil grupos de WhatsApp no Brasil, dividido em 27 estados, com 24 tipos de eleitores, que eram produzidos 450 posts ao dia. Para esses grupos. Segmentados. Tinha grupos de médicos de Minas Gerais e médicos de São Paulo, médicos do Rio de Janeiro. Os posts eram diferentes. Por quê? Porque eram médicos diferentes. Eram anseios diferentes. Eram desejos diferentes. Então, se eram tudo diferente, por que mandar coisas iguais? E é pesquisa pra cacete, né, Gadelha? Pesquisa. Por quê? Eu queria que desse certo. E o cara, quando todo mundo no primeiro turno, todas as pesquisas tradicionais davam ele em 4º lugar, candidato nanico, e eu, no meu Big Data, apontava que ele ia para o 2º turno, e todo mundo me chamava de louco quando, no quinta-feira, no primeiro turno, eu renovei o contrato da minha equipe inteira. Já para o 2º turno. Para o 2º turno, todo mundo disse, esse cara é doido. Porque o cara está em 4º. E quando ele foi para o 2º turno, o doido virou o cara fadão. Porque só eu dizia, porque o meu Big Data apontava. Ele vai para o 2º turno. Então é isso que eu falo, João. A gente tem um diferencial quando a gente tem a informação, tem o digital, tem a capilaridade. E, cara, isso não dá para construir de da noite para o dia. Tem que ser uma construção. E quanto o político participa dessa construção junto com vocês? Muitos deles... Ele passa só a essência do que ele quer e acabou? Ou fica no dia a dia, se metendo, vendo? Não, a maioria começa e depois não entra mais no processo operacional. Ele participa como insumo, mas não entra no processo operacional. Até porque o processo operacional é desgastante. Né? O processo operacional entra mais uma equipe operacional. Nessa campanha da Aécio, quantas pessoas na tua equipe? 208. 208 pessoas. Para coordenar isso é uma guerra. Não, mas tem... claro. Não era só eu, né? Tem vários líderes para cada um. Não era só eu. Tinham vários outros coordenadores na equipe. Gente foda, né? Gente muito boa. Não era só eu de coordenador, tinha uma equipe fodida. Mas tira uma dúvida, Gadelha. A gente tá falando do Aécio Neves, a gente citou aí Bolsonaro, mas quando é o prefeito da cidade do interior, dá para fazer marketing político bem feito com pouca verba? Dá para fazer. Até porque é por isso que no começo, agora desde 2020 para cá, eu montei mentoria, né? Que eu começo a fazer o quê? Eu ensino o cara a fazer. Eu deixo o cara fazer, eu falo assim, cara, você pode fazer você mesmo. É claro que a maioria quer que alguém faça, porque é mais fácil. Né? O cara, terceiriza o problema, vai lá, resolve. Só que muitas das vezes, o que o cara não quer? Ter trabalho. Porque, assim, campanha no WhatsApp, João, é amor. É ser generoso, cara.
Quando eu dou palestra, eu sempre falo, o maior diferencial é seja generoso. Porque você tem que pensar primeiro no outro antes de você. Porque o político, ele só quer falar. O que eu vou falar? Ele quer falar. Ele não quer ouvir. Ele não quer entender o que o cara quer ouvir para depois ele construir uma mensagem. Não é uma troca, ele quer falar. E o WhatsApp não é isso. O WhatsApp é troca, pô. Você está falando do WhatsApp, mas o Instagram também entra nessa Sim, troca, o TikTok, todas as mídias sociais. Todas né? as mídias sociais, mas quando eu falo WhatsApp é porque 70% de tudo que nós compartilhamos é no WhatsApp. E você acha que 70% das viradas de voto também vem pelo WhatsApp? Lá. Começa, com certeza. Depois extrapola para os outros. Só que todo mundo presta mais atenção fora. Mas o poder está dentro do WhatsApp. Você fica o dia inteiro no WhatsApp nessa fase. Nessa fase, sim. Mas você falou agora há pouco que a mensagem massa do WhatsApp não funciona. Não funciona. Não funciona mesmo, cara? Não funciona. Só funciona para uma coisa. Mesmo se a mensagem massa for verdadeira, é correta, direitinha, por que não funciona? Pela falta de segmentação? Não funciona porque ninguém presta atenção. E chega um ponto também... primeiro, não tem credibilidade. Né? Tu vai receber uma mensagem de um número que tu não conhece. Tu vai olhar, João? Mas aí não quero me dizer que eu sou melhor ou pior que os outros, mas tem eu e tem a tia e o tio do WhatsApp também, né? Sim, que eles vão pegar e vão mandar pra cima, pra eles é uma verdade absurda. Sim, mas só que tem horas que depois ele vai olhar lá, pô, chega... no meio da eleição ele vai receber 300 mensagens. Ele não vai receber só uma, João. Porque todo mundo faz na época. Aí ele vai dizer, eu recebi 50 mensagens de spam aqui, mas a do João é tão legal. Mas olha que coisa interessante que você tá falando. Não, cara, e olha só, João, além disso, tu tem que dar a sorte, João, de ele baixar. Não é só ele ver, ele escolher os spams e ele ainda tem que clicar e baixar. Eu vou baixar ainda. Tu entendeu, João? Mas olha que coisa legal, porque lá atrás do marketing político, a campanha se fazia na rua. Você falava do showmício, da rua, do panfleto. Eu lembro que eu era pequeno. Meu pai, talvez seja por isso que eu adoro tanto política. Meu pai me levava nos comitês políticos para pegar adesivo, eu ia na rua distribuir. Às vezes eu distribuía de vários candidatos, inclusive concorrentes. Claro, para participar. Aí depois disso tudo veio para internet, para internet não, desculpa, a televisão, para rádio, que é a massa. A internet volta para 1 a 1, né? Então hoje a gente vive a massa da internet, mas 1 a 1 para a internet. O grupo de médico do Sul, grupo de médico de São Paulo. É uma operação de guerra esse 1 a 1, né? Na verdade, assim, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem um híbrido, né, João? A gente tem o one-to-one de massa, né? Porque quando a gente fala assim, quantos médicos eu tenho em São Paulo? Quantos médicos eu tenho? Deve ser um absurdo de um número gigante. Não tem a mínima noção. Você sabe esse número? Então, eu sei que a comunidade de surdos... Você sabe qual é comunidade? Eu não falo questão de surdos. Não é que todo mundo é surdo. A comunidade é o pai, é a mãe, é o professor. São as pessoas envolvidas nos processos. Né? São 350 mil diretos surdos. Mas, quando a gente fala da comunidade, as pessoas envolvidas... 6, 7, 10 vezes isso. São 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. Caralho. E aí você mapeia esses 3 milhões e meio. Não, eu já mapeei. Você Na já campanha de 2020, nós fizemos a primeira campanha no mundo, não é no Brasil, no mundo, política, com o vereador Tami Miranda, que eu contratei uma pessoa, escrevi um roteiro, ele falava em Libras e nós patrocinamos só para quem falava Libras, para essa comunidade. No meio da eleição, você sabe que o Facebook ele é feito por leilão. A média de gasto das pessoas na eleição era de R$5 por engajamento. Por quê? Tava todo mundo botando dinheiro. E a média de visualização era de
25% no máximo. Por quê? Ninguém quer ver vídeo de político. A do Tami Miranda, o vídeo, esse de Libras para a comunidade de surdos, foi de, pasme, de 0,05 centavos. Putz, vida. E a média para assistir era de 95%. Foi case mundial, João. E o que vocês fizeram de diferente ali? Nada. Só falar em Libras. Nem som tinha o vídeo. Por quê, João? Porque não precisava. As pessoas que iam assistir iam ouvir alguma coisa. Não. E aí diz uma coisa interessante. E o vídeo foi feito Celular. no meu celular, João. Não precisava mais nada. Não precisava de áudio. Não precisava de uma puta edição. Não precisava de uma puta câmera. Precisava do quê, João? Contexto. Esse é o livro que eu vou lançar esse ano. Marketing de contexto. Porque eu acredito que a era do marketing de conteúdo morreu. Porque agora é contexto. Tem conteúdo pra cacete, né? Já a gente tem filtrar, conteúdo, tem que já tá... Virou, pô, Mas deixa eu voltar pro Tami Miranda, já que você falou, você fez campanha dele? Sim. Porque quando o Tami Miranda ganhou, eu também imaginei isso, e muita gente, falou assim, claro, é uma pessoa famosa, tá sempre na televisão, é conhecido, passou por todo um processo. O quanto você acredita que o Tami ganhou? Pela história dele, por ser famoso, ou por estratégia? Minha pergunta vai no seguinte sentido. Basta ser famoso, tipo um Tiririca, que você ganha? Ou a estratégia por trás que a gente não vê é o que faz Basta perguntar do próprio Tami. O Tami já tinha perdido 2 vezes. Por que ele ganhou na terceira? Estratégia pura. Óbvio. O Tami Miranda, nas 2 primeiras, um homem trans, não é? O homem trans, normalmente, o que ele faz? Foca, porque é muito óbvio, ele foca em que público? Nos trans. No público LGBTQIA+, não é? Perfeito. Não. Quando ele focou, o público LGBTQIA+, não via nele como um representante. O representante do próprio público. Não via nele. Só que, nas 2 primeiras eleições, ele focou. E o que aconteceu? Ele perdeu. Quando eu fui trabalhar o Big Data e a pesquisa, o que eu entendi? Que era o contrário. Que não era esse público. Esse público tinha aversão. Não via nele como representante. E isso é estratégia. Não é porque ele é conhecido. Que ferramentas que você usa de Big Data? Ah, várias. Mas nesse caso eu usei... Por isso que eu te disse, quando a gente criou a metodologia, a gente usou pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, Big Data. Informações, dados primários, você que busca. A gente busca todo tipo de dado. Por isso que quando eu falo Big Data, não é só dado digital, é todo tipo de dado. Big Data é volume de dados. Por isso que lá a gente fez pesquisa qualitativa, focus group. Eu fui para uma sala e vi o que as pessoas falavam. E falou, não é esse o cara. Não é esse. Aí eu percebi que era mulher de 30 anos, solteira, com um filho, que via nele o pai ideal para o filho dela. Mulher de 60, que o filho sofreu um preconceito de sexo, que via nele um cara que teve coragem de correr atrás dos sonhos, assim como o filho dela. E aí eu percebi que o público dele eram mulheres. Mulheres que queriam que os seus filhos fossem cuidados. Que mulheres que tinham pouca escolaridade. Então não podia ser uma campanha de propostas. Ela tinha que ser uma campanha de conceito. Porque se fosse uma campanha de propostas, elas não iam entender, porque elas tinham muita baixa escolaridade. Se tinha que ser uma campanha só de conceito, tinha que ser uma campanha de cuidado, e tinha que ser uma campanha humanizada, a gente criou Tami Miranda, gente que cuida de gente.
automaticamente falando com o público feminino, dizendo o que ela queria que fosse falado. Não foi sem querer, João. Foi de propósito. E aí a gente criou a principal série no Instagram e nas redes sociais falando o quê? Vida de pai. Que era o quê? Ele sendo pai. Trocando fralda, João. O político trocando fralda, João. E explodiu nas redes sociais, João. Pô, mas o que tem a ver com política? Tudo, João. Porque era o que o público que poderia votar nele queria, João. E não foi sem querer, João. Porque o Big Data me apontou que era isso que o público-alvo dele queria. Isso, qual a história cativa, né? História cria empatia, cria conexão. E aí foi uma série de construções que aconteceu. Mas nada foi sem querer, João. Foi tudo construído para que fosse acontecer. E aí, não foi porque ele foi conhecido. Conhecido ele era. E a maioria das coisas que a gente percebeu é que a maioria dos seguidores dele não era de São Paulo. Nós tivemos que construir também uma audiência de votação em São Paulo. Porque a maioria dos posts era: se eu votasse, se eu fosse de São Paulo, eu votaria em você. Você entendeu? E aí foi uma construção para que ele fosse votado aqui. Tem algo importante nessa construção, né, Gadelha? Porque assim, é uma construção, mas quem está nos assistindo, ouvindo, é uma construção em cima da verdade. Não é que é um boneco que você construiu e falou assim, se não for verdade essa história, não funciona também, né? Quer dizer, até funciona, vamos ser honestos, mas talvez não dure, não seja perene. Então, e também depende muito da pessoa, do estrategista que faz, né? Eu tenho a minha metodologia, a minha verdade de fazer, João. Essa é a minha. Eu sempre procuro, como eu te disse, ninguém é 100% ruim e ninguém é 100% bom. Eu sempre procuro o que tem de melhor em cada político e é nisso que eu me baseio para fazer ele ganhar a campanha dele. E foi assim que eu procurei fazer com o Tami. O Tami, depois disso, assim, eu sou suspeito para falar dele porque eu acabei me apaixonando pelo político que ele é. Porque eu lembro, se um dia você tiver a oportunidade de entrevistar, a primeira coisa que quando ele me chamou, a primeira coisa que eu falei é: você tem certeza que quer fazer isso? Você tem certeza que você quer ser político? Porque se você quiser, eu vou te dar, hein, cara. Eu falei isso para ele. Não entra nessa, não. Falei para ele isso. Por que tu quer entrar nisso? Ele, eu quero ajudar as pessoas. Eu falei, cara, é um mercado muito pesado para ti. Tu tem certeza? Aí ele falou, tenho. Eu vou te dar. Depois tu não vai reclamar, hein? E ele reclamou? Não. Isso é legal. Ele bota a cara para trabalhar pra caramba, então. Então isso que eu acho legal dele. Ele é um cara e a política precisa de gente assim. Precisa de gente que realmente faz acontecer e quer fazer uma política melhor para as pessoas, assim. Pena que a gente não tem tanta gente assim, mas precisa. Gadelha, cara, por mim eu ficava horas aqui. Uma delícia conversar contigo. O tema é uma delícia. Você falando é sensacional. Você fala com paixão no olhar. Quando você fala de marketing político, dos profissionais com quem você trabalhou, sobre estratégia. É tão legal ver isso. Eu que sou apaixonado por marketing, quando eu vejo alguém apaixonado por isso, é tão legal ver alguém que está fazendo algo que faz a diferença na vida das pessoas e que é feliz com isso. Obrigado demais por ter vindo aqui, meu. Eu que agradeço, João, e cara, sempre que você precisar e quiser, eu estou à disposição. Obrigado, meu irmão. Valeu demais. Cara. Pessoal, ficamos aqui nesse mais um, ficou feio. Nesse mais um episódio do Universo Marketing. Até o próximo. Valeu!